Essa é a única forma de você viver criando jogos. E, desculpa te informar, mas no Brasil é ainda mais difícil. Quando eu era criança, eu descobri que era possível criar meus próprios jogos. Eu assistia youtubers que faziam conteúdo sobre game dev. Então aí eu assistia GoSelect, Gema Please, Hanks, aquele lá que recria vários jogos em tipo 24 horas, 2 horas. E com isso eu me apaixonei por esse mundo de desenvolvimento de jogos e eu decidi que eu queria ser um desenvolvedor de jogos, isso quando eu era criança ainda. E com isso eu cresci e eu continuei com esse sonho. Só que, porém, todo mundo falava que eu, para conseguir seguir esse sonho de ser um desenvolvedor de jogos, eu precisava fazer uma faculdade de jogos digitais. Só que fazendo uma faculdade de jogos digitais, eu só ia conseguir trabalhar criando jogos e não criar os meus próprios jogos. E esse é um problema. Eu queria criar os meus próprios jogos, eu queria contar as minhas histórias, criar o meu próprio mundo, a minha própria gameplay, os meus próprios personagens. Mas se eu fizesse uma faculdade, seguisse o caminho tradicional de uma faculdade para encontrar trabalho na área, tem um problema, eu não ia conseguir isso. Eu consegui apenas encontrar um trabalho. E ia ser só um trabalho normal, só que vestindo alguma coisa que eu gosto, que é desenvolvimento de jogos. E pra mim, o ponto de ser um desenvolvedor de jogos é você justamente criar alguma coisa que você tem na sua mente, você ter criatividade pra contar, traduzir uma história pra um mundo virtual. Eu quero criar o meu próprio mundo. Então eu decidi que eu ia seguir o caminho de ser um desenvolvedor de jogos independente. Para quem não sabe, jogos independentes são jogos onde só uma, duas, uma equipezinha assim de 4, 5, 6 pessoas até criam jogos. Não são equipes gigantescas, tipo a Ubisoft, por exemplo, que são centenas e centenas de funcionários para poder fazer aqueles jogos, sabe? Aquilo ali são empresas triple A's, jogos que são feitos por equipes gigantescas, uma empresa gigantesca que tem todo um marketing por trás, mas não. Jogos independentes não são isso, jogos independentes são feitos por amor, por equipes pequenas. Só que também é muito complicado seguir esse caminho por causa de alguns motivos. Primeiro, é necessário muitos conhecimentos diversos para poder criar um jogo indie complexo. Vou dar exemplo aqui de Hollow Knight. Para um Hollow Knight poder ser criado, você precisa de conhecimentos em programação, game design, level design, ilustração e arte 2D, animação, sonorização e efeitos sonoros, cara, 1 bilhão de coisa. Composição, distribuição e publicação, UI e UX, cara, 1 bilhão de coisa você precisa aprender e ter um conhecimento pelo menos básico, pelo menos essencial de cada uma dessas coisas para poder fazer um jogo bom. E é por isso que em jogos indies, muitas vezes, algumas dessas funções mais essenciais, tipo programação, arte, animação, composição musical, são divididas entre pessoas daquele grupo ali, geralmente grupos de amigos. E se você quer criar um jogo sozinho, que tem uma qualidade similar a um jogo como Hollow Knight, por exemplo, eu até já debati isso aqui em outro vídeo do canal, vou pegar aqui pra vocês verem. Nesse vídeo aqui, eu debati sobre essa ideia de você querer criar um jogo muito bom sozinho, como um Hollow Knight, como um Celeste, querer criar totalmente sozinho. Isso é uma coisa muito complicada, é quase loucura você querer criar isso. Só que não é impossível, mas tem problemas em você querer criar um jogo desse tipo de nível de complexidade. O primeiro problema é que criar um jogo assim é extremamente demorado. Hollow Knight, por exemplo, teve um tempo de produção de aproximadamente 3 a 4 anos. Os caras gastaram 3 a 4 anos desenvolvendo esse jogo, com uma equipe de só 3 pessoas. Celeste foi um tempo de produção de 2 anos com uma equipe de 5 pessoas. E Undertale, tempo de produção entre 2 a 3 anos com uma equipe de 2 pessoas. Então, demoram muitos anos para poder criar um jogo desse tipo. Independentemente do tamanho dele, sempre demora. E é por isso que geralmente jogos feitos por uma, duas pessoas, muitas vezes são jogos mais simples. Ah, um jogozinho de puzzle aqui para você brincar. Ah, um jogozinho aqui de plataforma bem simplesinho. Não é igual um Celeste que tem toda uma história por trás, tem uma arte muito bem feita, músicas extremamente bem feitas. Não, é um jogo mais simplesinho para você comprar e se divertir. Muitos dos jogos independentes são jogos que entram nesse escopo de jogos simples. Porém, eu tô considerando aqui que você quer criar um jogo tipo nível Hollow Knight, Celeste, etc. Que é uma coisa muito complicada, mas não significa que não é possível. Você só precisa ter uma estratégia boa para você ter tempo e ter a condição de criar esse tipo de jogo. Porque se você trabalha em um subemprego comum do Brasil, você vai demorar umas 5 vezes mais para poder finalizar esse projeto por causa da falta de tempo. Um jogo que para esses caras demorou 3 a 4 anos, sei lá, tu pode demorar 8, 10 anos para poder produzir ele. Será que você conseguiria ter força para aguentar criar esse mesmo jogo por 10 anos? E mesmo se você finalizar o seu jogo, e se ele não vender bem? E se todo esse tempo, todas as suas lágrimas, todo o seu cansaço que você gastou produzindo esse jogo for completamente em vão? Você precisa de uma estratégia mais estratégica. Caramba, quem escreveu essa bosta, hein? Foi eu, né? É verdade. Ô, droga.
E agora eu vou mostrar pra vocês a minha estratégia pra viver criando jogos, a estratégia que eu já tô aplicando. Esse vídeo aqui, você só tá vendo esse vídeo por conta da estratégia que eu tô ativamente aplicando todos os dias, que tem alguns passos. Primeiro passo, você tem que criar um canal no YouTube. Ah, mas eu quero ser um desenvolvedor de jogos, eu não quero criar um conteúdo, eu não quero ser um criador de conteúdo. Calma, você já vai entender o motivo de você ter que criar um canal no YouTube. O segundo passo é você criar conteúdo de valor e cultivar a sua própria comunidade. E com isso, fazendo conteúdo de valor, cultivando uma comunidade de pessoas que assistem você, que gostam de você e gostam do seu conteúdo e veem valor naquilo que você está falando, você vai poder vender um infoproduto próprio. Você pode vender um curso, pode vender um e-book, qualquer coisa. Você não pode ter medo de ganhar dinheiro na internet, você não pode ter medo. As pessoas têm medo de vender o próprio curso e as pessoas em volta pensarem: ah, você tá querendo escamar as pessoas, você tá enganando elas, sendo que não. Essa parada de vender curso ser algo ruim, as pessoas só colocaram isso na cabeça porque tem muito curso ruim por aí, mas isso não significa que você precisa criar um curso ruim. Você só precisa criar um negócio bom. Você não precisa criar um melhor curso do mercado de game dev. Não, você pode criar só um curso que seja bom, um curso que a pessoa compre, veja, aprenda e consiga aplicar. Você não precisa necessariamente profissionalizar a pessoa. É só você criar um produto bom que não engane as pessoas com promessas falsas. Que é por isso que muita gente não gosta de curso online, que vê com maus olhos quem vende curso online. Porque muitos cursos online por aí, os caras eles metem promessas extremamente absurdas, promessas extremamente falsas para fazer com que você compre. Mas se você tá vendo esse vídeo, você não pode fazer isso, porque fazer isso é a pior estratégia ao longo prazo possível. No começo, você pode até ter mais vendas que o normal fazendo um curso que tenha promessas falsas, mas ao longo prazo, qualquer outro produto, qualquer coisa que você fizer na sua vida, as pessoas que foram enganadas, as pessoas que viram que você só meteu a perna nelas, elas não vão confiar em você, não vão falar para as pessoas confiarem em você, não vão te recomendar, vão estar com maus olhos para você pro resto da vida. Então, ao longo prazo, você só vai se manchar, você só vai perder ainda mais oportunidade de fazer dinheiro fazendo um produto que faz promessas falsas. Você não pode fazer isso. Isso é simplesmente idiotice. Se você prometeu uma coisa, você tem que cumprir. Você tem que cumprir. Você não pode seguir esse caminho de fazer promessas falsas e vender coisas que você não pode nem cumprir. Você não pode fazer isso. Tenha certeza que o que você está vendendo, você vai cumprir. E o quarto passo, se você conseguir uma renda boa com isso, você vai ter ali a renda da monetização do seu canal e mais os infoprodutos. Se você conseguir ter uma renda decente com isso e ter mais liberdade de tempo, você vai poder finalmente criar o seu jogo em paz. Com uma comunidade, o seu jogo tem muito mais chance de gerar vendas e lista de desejos na Steam, que é uma coisa muito importante nessa plataforma. Todos esses jogos que na Steam você colocou na sua lista de desejos, você não sabe o quanto você ajudou aquele desenvolvedor. Mesmo que você nem tenha comprado o jogo, você ajudou pra caralho eles. Porque a Steam, ela costuma divulgar de forma orgânica muito mais jogos que tem lista de desejos, que tem muitas listas de desejos. E se você tiver um canal, isso vai facilitar muito a sua vida. Você pode pedir para as pessoas adicionar na lista de desejos se elas se interessar no jogo. E com isso você vai conseguir ganhar mais divulgação orgânica da plataforma. Assim você vai ter 3 fontes de renda. A monetização do seu canal, que provavelmente vai ser baixa nesse momento, mas ainda assim vai dar uma renda extra ali. Você vai ter também a renda do seu infoproduto, eita, não sei falar, do seu infoproduto e também do seu jogo. E não pare, você tem que criar mais, crie mais jogos, se possível crie mais infoprodutos de qualidade, tá bom? Não crie infoprodutos ruins. Se você não tem mais nada para agregar em outro curso, não crie. Você tem que ter alguma coisa para agregar. Ou, sei lá, complementa. Se você criou um curso que fala só sobre programação de jogos, se você tiver conhecimento em arte, apenas se você tiver conhecimento em arte, você pode criar um curso sobre arte para jogos também. Mas só se você tiver esse conhecimento, senão você vai estar manchando a sua própria imagem. E com isso você vai conseguir escalar. Porque as pessoas que compraram um jogo seu, elas podem comprar 2, podem comprar 3. O seu jogo sendo muito mais jogado e tendo muitas listas de desejos, vão aumentar a divulgação orgânica da Steam. O que vai gerar mais vendas de pessoas que nem sequer conhecem seu canal, mas que podem comprar o seu jogo se ele for interessante, se você fazer um marketing legal em cima dele. Ai, mas eu não quero criar videozinho, eu quero criar jogos. Cara, a vida não é feita só do que a gente quer. Pare de reclamar e faça alguma coisa. Quanto mais você fica reclamando, mais você fica parado e você não faz porcaria nenhuma. Você fica esperando o momento perfeito pra começar a criar alguma coisa, mas acaba que esse momento perfeito nunca vai chegar, porque na vida nada é perfeito, nada. Você tem que agir. Você tem que agir o quanto antes. Quem age primeiro, principalmente se você for jovem, se você tem 15, 16, 17 anos, se você agir agora, a chance de você começar no futuro com uma vida, tipo, nossa, muito melhor, vai ser muito mais alta. Porque você agiu antes. O quanto antes você agir, melhor. E agora eu vou deixar uma reflexão aqui pra vocês.
Imagina se hoje você aplica o que eu tô falando aqui e daqui a 5 anos você tá finalmente ganhando muito dinheiro com o mundo do desenvolvimento de jogos. Porém, isso não aconteceu de verdade, porque você ficou criando desculpinhas na sua cabeça, ficou dando motivos pra você não sair da sua zona de conforto, e agora você tá mais velho, tem menos energia que antes, e aplicar isso se torna 1000 vezes mais complicado. Pensa, o que você ia pensar sobre si mesmo? Você ia conseguir mesmo viver sabendo que você desperdiçou tanto tempo assim? Sabendo que agora tá muito mais difícil que antes? Se você já criou desculpinha antes, agora você vai criar 2 vezes mais desculpinhas e você nunca vai conseguir sair do lugar. Você vai sempre se tornar medíocre se você não agir o quanto antes. Então pense, será que realmente vale a pena você ficar pensando demais agora? Ou será que não vale mais a pena você só começar? Mesmo que não dê certo, você vai aprender muita coisa e você vai poder aplicar em outras coisas. Mesmo se mesmo que se você começar a aplicar isso aqui que eu tô falando, e no futuro você perceber que desenvolvimento de jogos não é necessariamente o que você quer pra sua vida. Agora você quer ser músico, mas você, com isso, você já teve muita experiência de vida que vai te ajudar na hora de você ser o músico, tá bom? Que você quer. Apenas comece a fazer as coisas, você não pode ter medo de começar. O quanto antes você começar, melhor. E bom, eu acho que é isso, né? Esse vídeo ficou bem curtinho, né? Eu queria ter feito um vídeo maior. Esse é o meu primeiro vídeo de mapa mental que eu faço na minha vida, então provavelmente eu me embolei um pouco, né? Então eu vou estar usando bastante edição de vídeo pra cortar essas partes que eu fico me embolando todo. Mas eu espero que tenha sido útil pra vocês, que tenha aberto na sua cabeça que você realmente pode começar a fazer o que você quer, que você realmente tem a oportunidade, você tem a chance, não acabou. Você sempre vai ter tempo, só que quanto mais você esperar, mais vai ficar difícil. E se você ficar dando desculpinhas, você nunca vai conseguir começar. Então, espero que você tenha curtido. E se inscreve no canal se você gosta muito de desenvolvimento de jogos e se você quer ter mais dicas como essa. Eu espero que tenham curtido. Até mais.